Bom, como eu disse no final da primeira parte dessa aula sobre a terceira geração dos Zanarli, a nossa videoaula vai ficar em fragmentos para relembrar qual é a grande crítica que a terceira geração dos Zanarli vai receber. Vai ser a crítica de que eles fazem uma história em migalhas, que eles fazem uma fragmentação excessiva. Como eu já disse no final, François Dosse, que lemos sobre os historiadores, lemos aqui na disciplina o capítulo dele sobre a história dos historiadores no século XIX, ele vai dizer que essa terceira geração, então, é uma história em migalhas por uma excessiva, né, fragmentação, e que eles estão abandonando o projeto, então, de história total, né, que era, então, determinante naquele modelo do Brodel, né, das temporalidades, que acabava dando conta da totalidade, né, de uma civilização. Então, essa extrema fragmentação seria, então, o fim da ideia de uma história total. Essa é a crítica do Dosse. Por outro lado, aqui no Brasil, o Ciro Flammarion Cardoso, professor infelizmente falecido da Federal do Fluminense, apontava no seu texto Ensaios Racionalistas que a terceira geração dos Zanarli estaria abandonando a ideia da história como um conhecimento racional, que essa hiperfragmentação da terceira geração seria uma adesão a uma visão pós-moderna de história. Você encontra essa visão bem formuladinha no Ensaios Racionalistas, e você também vê uma ideia disso na introdução do Ciro Flammarion Cardoso, no volume 1 do Domínios da História. Por que que eles falam isso? Olha só, vamos pegar o livro que é citado também no texto do Revel, que é o Faire l'Histoire, né? Que é aqui em Brasil saiu História, Novos Objetos, História, Novos Problemas e História, Novas Abordagens, que é o que eu não tenho. O que ele apresenta nesse livro do Le Goff e do Nora, né? Jacques Le Goff, Pierre Nora. Eles reúnem esses historiadores da terceira geração e seus novos objetos. Vamos ver se está fragmentado ou não. O que nós temos aqui? Nós temos o clima, escrito pelo Leroy Ladurie, o inconsciente, escrito pelo Alain Besançon, o mito, pelo Marcel Detienne, as mentalidades, pelo Le Goff, a língua, pelo Chevalier, o livro, pelo Chartier, os jovens, pelo Vidal de Naquet, o corpo, pelo Jacques Revel, a cozinha, pelo Aron, a opinião, pelo Jacques Ossoff, o filme, Marc Ferro, a festa, pela Mona Ossoff, né? Então, muitos pequenos objetos, né? E quem tinha aquela visão do grande modelo de uma história racional, total, tanto nos marxistas, né, como o Ciro Flammarion Cardoso, quanto mesmo dentro da perspectiva de uma história total, como o Brodel, né, vai perceber esse novo momento dos análises como uma fragmentação excessiva, né? Então, essa coleção aqui no Brasil, então, saiu História, Novos Objetos, Novos Problemas, Novas Abordagens, tem na nossa biblioteca. É dela que o texto está falando quando fala da coleção Faire l'Histoire, né? Fazer da História, que aqui no Brasil saiu com esse título. Então, é aquela velha discussão, mas essa nova geração é uma ruptura com a tradição dos análises, ou é porque são migalhas, é muito fragmentado, né? Mas vamos lembrar que essa nova geração foi chamada para os análises exatamente pelo Brodel como estratégia de manutenção da proposta do Lucien Febvre, ou seja, a face ao vento do presente. Os análises sobrevivem todo esse tempo exatamente porque sabem que viver é mudar. Então, se existe a tradição dos análises, essa tradição é da mudança constante, sempre de olho nas problemáticas do presente, né? E também a interdisciplinariedade. Essa terceira geração vai dialogar muito com a antropologia cultural, vai dialogar com a linguística, né? Ele vai citar o Roland Barthes, né? Vai dialogar com a filosofia, que não vamos esquecer que o Foucault é um filósofo. E outra coisa legal dessa terceira geração, e que a gente vai ver, nós leremos o capítulo do Michel de Certeau, que é publicado pela primeira vez, o Operação Historiográfica, é o nosso texto do Michel de Certeau, é publicado pela primeira vez no História, Novos Problemas, a Operação Historiográfica. A gente está aqui, ó.
Vejam, a gente vai ler esse texto. Por que que a gente vai ler? Porque são os textos, então, que voltam a discutir teoria e metodologia da história. É o Michel de Certeau, com Operação Historiográfica, e o nosso amigo Paul Veyne, né, com Como se escreve a história, que são dois textos, então, de metodologia, de teoria da história, coisa que a gente estava vendo que desde a primeira geração não tinha, né? Não se tinha mais nos análises. O texto era sempre aquele do Bloch, né? E a Apologia da História, escrito no campo de concentração, sem poder consultar um livro, né? Só de cabeça. E agora não. Agora, como ele aponta na página 77, temos um gato, né? Chegando aqui para atrapalhar a aula, nós conseguimos, os análises retornam os debates teórico-metodológicos. Bom, continuando, o nosso gato atacando a aula. Vamos, gatinho, vai lá para fora. Continuando. Eu vou ter que parar aí.